Boa tarde, professor. Manuel Maciel da Silva Ramiro. Meu nome é Felipe Barbier Sampaio Braga de Macedo e o intuito dessa atividade é cumprir o requisito inerente à avaliação final, tópico 8, tá? Da disciplina Ética, Cidadania e Direitos Humanos, ministrado pelo senhor. E conforme será demonstrado aqui no meu plano de aula, professor, nesse caso eu fiz um plano de aula um pouco mais simples sobre os fatos que eu tratarei, mas eu entendo que eu vou trazer alguns conteúdos relevantes. Então, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Fiz minha apresentação formal. Sou magistrado no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Atuo atualmente em uma vara civil e na vara da Fazenda Pública, tá? Mas já atuei durante um período de tempo muito longo na vara de família. E como o juiz substituto tem essa característica de, entre aspas, rodar nas unidades, eu acabei tendo uma vivência interessante e optei por falar por um tema que é um pouquinho delicado, mas que me parece essencial, que é a identidade de gênero e a homofobia. Bom, professor, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pouquinho, uma introdução sobre o que é a identidade de gênero. E para isso eu vou tratar aqui de um conceito que eu acho muito interessante. E gostaria de pedir vênia para o senhor para tratar rapidamente aqui na aula sobre isso, tá? Bom, é uma notícia tirada aqui de um blog que eu gosto muito, já ministrei alguns comentários sobre ele, mas fala-se o seguinte: o que é gênero? Primeiramente, é preciso compreender a definição de gênero. Diversas explicações foram criadas por estudiosos e filósofos com uma diversidade de visões a respeito de um único conceito. De forma simples, gênero pode ser definido como agrupamento de indivíduos, objetos e ideias que possuem características em comum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, gênero tem implicações para a saúde ao longo da vida de uma pessoa em termos de normas, papéis e relações. Ele influencia os comportamentos, os riscos e a busca de saúde de uma pessoa, a exposição a riscos da saúde e a vulnerabilidade a doenças. O gênero molda a experiência de todos os cuidados da saúde em termos de acessibilidade. Gênero também pode ser definido como gênero entre homens e mulheres, tanto perspectivas quanto materiais. O gênero não é determinado biologicamente, como resultado das características sexuais de homens e mulheres, mas é construído socialmente. Essa é uma temática que eu parto de início da minha análise. Tá? Muito pouco se entende sobre o que é identidade de gênero atualmente, e isso faz com que hajam críticas muito vorazes por parte de pessoas que desconhecem sobre esses conceitos, relacionando geralmente gênero com gênero masculino e gênero feminino, quando na verdade nós sabemos que existe uma parcela muito grande da sociedade que não se identifica com aquele gênero que ela possui físico, e sim tem um outro gênero psicológico desenvolvido. Em decorrência disso, professor, eu achei que esse tema merecia ser tratado por ser um tema de muita dificuldade de discussão. Ele envolve religião, envolve alguns conceitos muito pessoais de cada pessoa. Mas nós temos que partir aqui lembrando o que a gente estudou durante todo esse módulo, né? E o que nós estudamos durante todo esse módulo, nós estamos no mestrado de Direitos Humanos, e nós temos como fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, que por alguns doutrinadores pode ser tida como um pleonasmo, porque se a pessoa ela é humana, entendo que longe disso, professor. Entendo que em decorrência do imenso desrespeito que existe atualmente aos direitos das minorias, em decorrência do em decorrência do momento muito difícil pelo qual o país passa, é necessário que se fale sim em dignidade da pessoa humana, não só como um fundamento da República Federativa do Brasil, mas também como um super princípio, tá? Que a gente vai encontrar durante toda a nossa Constituição Federal. A gente vai encontrar
pilares balizando a dignidade da pessoa humana. E eu entendo que esses pilares, eles são muito importantes. Aqui eu abro parênteses para fazer uma crítica construtiva sobre o que parte da doutrina fala sobre a dignidade da pessoa humana. O que tem se mostrado um problema pela doutrina? A dignidade da pessoa humana é o que nós chamamos de conceito jurídico indeterminado, ou conceito jurídico aberto. Isso faz com que, muitas vezes, o julgador ele tenha uma gama de opções no leque dele, que ele pode se fazer uso desse princípio da dignidade da pessoa humana. Isso significa dizer que, muitas vezes, abre-se espaço para aquilo que é chamado de ativismo judicial, baseado principalmente no que a doutrina critica muito, que são as decisões baseadas no pós-modernismo. E aí há uma crítica ao ministro Barroso, que é um dos grandes defensores disso. O que isso significa? Está-se num momento, uma evolução do constitucionalismo clássico, onde grande parte do Poder Judiciário tem sim atuado de forma positiva, e não de forma meramente a equilibrar o ordenamento jurídico pátrio, como outrora foi a lição clássica. Muitas vezes vê-se em decisões judiciais críticas da sociedade afirmando que o judiciário passou do limite. E isso que eu quero tratar no tema de hoje aqui com o senhor e dar a minha opinião, baseada, obviamente, em julgados do Supremo Tribunal Federal. Vai ser trabalhado aqui nos próximos minutos justamente qual que é a minha concepção sobre isso. Porque nós temos sempre que lembrar que há um equilíbrio e que ele tem que existir, esse equilíbrio natural entre limites ao poder judiciário e implementação de políticas públicas de direitos sociais e da dignidade da pessoa humana. Porque nós sabemos que o poder judiciário é um poder contra-majoritário. Ou seja, nós não estamos ocupando a posição de magistrados em decorrência do voto popular. Isso tem as suas vantagens, mas também tem os seus riscos. Ou seja, o juiz ele tem que ter sempre em mente que, quando ele está atuando no ordenamento jurídico, ele não pode, em regra, desrespeitar um ato que foi emanado por alguém que foi votado pelo povo. Ou seja, se o Poder Legislativo emana um ato, a não ser que haja desrespeito à própria Constituição, se o Poder Legislativo emana um ato ilegal e ainda não haja declaração de inconstitucionalidade sobre aquele ato, incorra. O magistrado não vai fazê-lo naquele momento, em tese ele tem que segui-lo. Porque qual que é o grande problema? Aquela lição clássica de Montesquieu, da tripartição dos poderes, é justamente para isso. Tem que haver um equilíbrio entre poder legislativo, executivo e judiciário. E o nosso poder judiciário, ele é um poder moderador. Ele é um poder que está ali para equilibrar a balança e não para criar a balança. Então, feitas essas considerações, que eu entendo que são essenciais para tratar do tema, eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre o que é a homofobia. Professor, a homofobia, longe de ser desconhecida, é uma realidade no país. É uma realidade lamentável. E eu penso que a homofobia no Brasil, ela atinge um patamar muito mais grave do que em outros países. Porque assim como o racismo estrutural, a homofobia também é estrutural e ela é velada. As pessoas não costumam falar. O indivíduo, raramente, ele vai se dizer homofóbico. O que nós mais vemos no nosso dia a dia, e se você perguntar por aí, o que nós vamos mais ouvir eu até tenho um amigo gay, ou um amigo homossexual, ou uma amiga homossexual. Eu até tenho. Ou seja, existe um conceito de que você é um ser humano superior por conhecer aquela pessoa ali, por respeitá-la, quando aquilo ali deveria ser uma obrigação. Então percebe-se que existe sim um preconceito estrutural enraizado na nossa população brasileira e que torna muito difícil o combate. Pois eu gosto muito de um filme do Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios, que ele trata justamente dessa questão, que
que o objetivo dos mocinhos, entre aspas, eles tatuam na cabeça do nazista aquele símbolo para que todo mundo saiba quem é ele. Então, bom seria se nós pudéssemos saber quem é o homofóbico, quem é o racista, porque eles se escondem, eles só aparecem quando o momento se mostra propício, ou seja, quando o poder estatal está distante, quando eles estão num ambiente que estimula a recalcitrância nessas posturas, isso torna muito difícil o combate. Em momentos como o que nós vivemos atualmente, de grande divergência política, de grande sofrimento mundial, eles geram rupturas sociais muito grandes. Isso faz com que se torne ainda mais temeroso a dificuldade na aceitação dos indivíduos e no respeito a eles. Então, surge aí a questão da homofobia. A questão da homofobia, ela tem se mostrado tão grave que foi preciso e vai ser trabalhado aqui nos próximos minutos que o Supremo Tribunal Federal fizesse uma interpretação para entender que existe um crime de homofobia. E aí vou dar minha opinião sobre o assunto também, para deixar claro para o senhor, apesar de não ter um caso concreto, que é possível que o Supremo dê sim concreção a direitos fundamentais, garantindo, em última análise, como o bastião maior da nossa Constituição. Bom, professor, eu trago aqui um pouquinho sobre como o Poder Judiciário do Estado de Roraima tem se comportado em temas envolvendo identidade de gênero e homofobia. Falo por mim, mas falo também pelo que eu tenho visto de outros colegas. Trata-se de um tribunal pequeno, extremamente pequeno, jovem e vanguardista. É um tribunal que tem atuado na implementação de políticas públicas desde o início. Nós somos atualmente selo ouro do Conselho Nacional de Justiça. O que é o selo ouro? É um padrão de qualidade acima da média. Poucos estados têm o selo ouro. Nós estamos buscando o selo diamante para estarmos junto com, possivelmente, só o estado do Sergipe, que eu tenho conhecimento, detém isso, que é um selo que demonstra a qualidade da prestação jurisdicional, a qualidade daquilo que a gente entrega para a sociedade. Então, o nosso intuito é trazer justamente isso para o estado de Roraima. Então, nós sabemos que é muito, muito importante estar sempre em contato com as mudanças de entendimento. Então, no estado de Roraima, já existem vários entendimentos reconhecendo a identidade de gênero, tá? Procedendo mudança de nome. Na vara de família, em que eu tive a oportunidade de atuar em vários processos em que foi procedida a adoção de crianças com mais de 18 anos. Na vara da infância já existem procedimentos permitindo adoção por casais homoafetivos. Então, esse é um tema que no estado de Roraima, felizmente, ele tem sido muito respeitado. E eu acredito que aí, para esses indivíduos, isso é a verdadeira tradução do que representa a dignidade da pessoa humana. Nós temos que abandonar essa visão mesquinha, baixa, rasteira, de que uma criança só pode ser criada, por exemplo, por pais heterossexuais. O que importa penso eu, principalmente aqui no ambiente acadêmico, é a prevalência do amor. E é o mais importante. Então, professor, no estado de Roraima tem sim acontecido um respeito muito grande aos entendimentos sobre identidade de gênero e um combate muito grande à homofobia por parte dos colegas. Trago aqui, professor, um dos votos mais interessantes que foi dado em 2011, e peço excusa para ler a notícia. 5 de março de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união homoafetiva. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí eu abro a parêntese para fazer um aplauso pro já aposentado ministro Carlos Aires Brito por fazer um dos votos mais emblemáticos e bonitos que eu tive a oportunidade de ver na minha vida. Julgaram a ação direta de inconstitucionalidade 4277 e a DPF 132, reconhecendo que a união é estável para casais do mesmo sexo. As ações foram juizadas na Corte, respectivamente, pela Procuradoria-Geral da República e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pelo governador Sérgio Cabral.
O julgamento começou na tarde de ontem, quando o relator das ações, ministro Aires Brito, votou no sentido de dar interpretação conforme a Constituição. Essa é uma das maneiras de se interpretar a Constituição, hermenêuticas, que é plausível, é possível e é necessária quando há uma inércia injustificável do Poder Legislativo, como foi o caso do artigo 226 da Constituição Federal. E, conforme a Constituição Federal, para excluir qualquer significado do artigo 1723 que impeça o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. O ministro Aires Brito argumentou que o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal veda qualquer discriminação em virtude de sexo, cor, raça, que nesse sentido ninguém pode ser diminuído ou discriminado em função de sua preferência sexual. O sexo das pessoas, salvo disposição contrária, não se presta para desigualação jurídica, observou o ministro, e para concluir que qualquer depreciação da união estável homoafetiva colide, portanto, com o inciso com o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Os ministros acompanharam o voto. Então, a partir desse momento aqui, deu-se uma interpretação conforme a Constituição, foi um dos passos mais importantes recentes no respeito e no reconhecimento dos casais homoafetivos. E eu acho que essa questão ela merece uma ponderação muito, muito grande por parte do Poder Judiciário, porque ela ocasionou uma série de fatos posteriores, como o Conselho Nacional de Justiça passou a aceitar que essas uniões homoafetivas fossem feitas via cartório. Tá? Hoje o que parece ser uma coisa simples, já que tem quase 10 anos, já foi motivo de muita dificuldade durante as lutas que haviam judiciais sobre o tema. Então, vejo essa atitude do Supremo como uma atitude interessantíssima. Faço apenas uma ressalva, que é uma preocupação minha aqui como julgador, que quando o Supremo age, ou seja, no controle concentrado de constitucionalidade, age aí como Corte Constitucional, os limites não ficam muito claros para nós, julgadores de instâncias inferiores, de quando é possível se reconhecer e superar uma legislação, em tese, que já está defasada, ou fazer como o ministro Aires Brito fez, uma interpretação conforme, ou seja, ele leu a literalidade do artigo e entendeu que a literalidade não se enquadrava mais ao que a sociedade representa hoje, e que havia uma violação, uma colidência frontal com outros artigos da própria Constituição. De se aplaudir, obviamente, a decisão, pois traduziu um respeito e garantir supremacia à dignidade da pessoa humana, mas de se preocupar caso sejam usados em outros entendimentos que talvez não traduzam um benefício tão grande para a nossa sociedade. Passo agora a uma decisão que eu acho que é essencial de ser falada, do ano agora de 2019, que fala sobre o Supremo Tribunal Federal ter enquadrado a homofobia e a transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa. O plenário concluiu, na quinta-feira, dia 13, o julgamento de ações que tratam da matéria e decidiu que o Congresso Nacional deve editar, até que ele edite lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas que se enquadram na tipificação da lei do racismo. Então, o plenário da STF entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não editar lei que criminalize atos de homofobia e transfobia. O julgamento da ADO 26, de relatoria do ministro Celso de Mello, e do MI, mandado de injunção 4733, relatado pelo ministro Edson Fachin, foi concluído no dia 13. Por maioria, a Corte reconheceu a mora do Congresso Nacional para incriminar atos atentatórios aos direitos fundamentais de integrantes da comunidade LGBT. Os ministros Celso de Mello, Fachin, Alexandre de Moraes, Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes votaram pelo enquadramento da homofobia e da transfobia como tipo penal definido na lei de racismo, até que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria. Nesse ponto, ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, por entenderem que a conduta só seria punida mediante lei aprovada pelo Legislativo. O ministro Marco Aurélio não reconhecia a mora. Trago aqui, peço vênia para também fazer uma análise rápida dos votos. Primeiro a votar na sessão, a ministra Carmen Lúcia acompanhou os relatores pela procedência dos pedidos. Ela avaliou que, após tantas mortes, ódio e incitação contra homossexuais,
não há como desconhecer a inércia do legislador brasileiro e afirmou que tal omissão é sim inconstitucional. Entre aspas, a reiteração de atentados decorrentes de transfobia revela a situação de verdadeira barbárie. Quer eliminar-se o que se parece diferente fisicamente, psiquicamente e sexualmente. Para a ministra, a singularidade de cada humano não é pretexto para a desigualdade de dignidades e direitos, e a discriminação contra a pessoa atinge igualmente toda a sociedade. A tutela de direitos fundamentais há de ser plena, para que a Constituição não se torne mera folha de papel, lição clássica da doutrina. O ministro Ricardo Lewandowski, em seguida, reconheceu a moral legislativa e a necessidade de dar ciência ao Congresso Nacional, a fim de que seja produzida lei sobre o tema. No entanto, não enquadra a homofobia e a transfobia na lei do racismo. Para Lewandowski é indispensável a existência de lei. O ministro Gilmar Mendes acompanhou a maioria dos votos pela procedência da ação, além de identificar a inércia do Congresso Nacional, ele entendeu a interpretação apresentada pelos relatores de que a lei de racismo também pode alcançar os integrantes da comunidade LGBT. Em seu voto, Mendes lembrou que a criminalização da homofobia é necessária em razão dos diversos atos discriminatórios, na linha do que já vinha entendendo a ministra Carmen Lúcia. Conclui-se, então, por maioria, o plenário aprovou a tese proposta pelo relator da ADO, ministro Celso de Mello, formulando em 3 pontos. O primeiro prevê que o Congresso Nacional edite lei específica. As condutas homofóbicas e transfóbicas reais ou supostas se enquadrem nos crimes previstos na Lei 7.716 de 2018. E no caso de homicídio doloso, constitui circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe. No segundo ponto, a tese prevê que a repressão penal, a prática de homotransfobia, não alcança nem restringe o exercício da liberdade religiosa, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio. Finalmente, a tese estabelece que o conceito de racismo ultrapassa os aspectos estritamente biológicos e fenotípicos e alcança a negação da dignidade e da humanidade de grupos vulneráveis. Bom, professor, esses votos, eles mostram uma visão do Supremo, né? E eu resolvi também trazer aqui para discutir com o senhor um texto postado no dia 3 de junho, na plataforma Conjur, que é uma plataforma muito confiável no meio do jurídico, que ela trata também sobre um breve resumo disso. E ela fala aqui, a autora, Gabriela Coelho, ela fala, abre aspas aqui, na prática, por 10 votos a 1, fica reconhecida a mora do Congresso Legislativo em relação em legislar sobre a homofobia e a transfobia. Por 8 votos a 3, o colegiado entendeu que a homofobia e a transfobia enquadram-se no artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que criminaliza o racismo. Segundo, ao votar na sessão dessa quinta, o ministro Gilmar Mendes acompanhou os relatores, dando o 8º voto para enquadrar a homofobia e a transfobia no crime de racismo. Abre aspas. A simples apreciação dessa ADO parece ter impulsionado o parlamento a abandonar o estado de absoluta inércia na criminalização da matéria. Ficou claro que a tramitação de projetos de lei tem sido tumultuada por todos os gêneros de embaraços típicos do processo legislativo, disse o ministro sobre os projetos de lei. Já o ministro Marco Aurélio foi incisivo ao começar o voto e acompanhou a divergência aberta por Ricardo Lewandowski. Ele entendeu que não é do Supremo a atuação do não é no Supremo. A atuação do Judiciário é vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Essa questão é interessante ser tratada, professor. É mais uma vez a discussão que eu havia levantado anteriormente. Existe uma clara situação de ofensa à dignidade da pessoa humana, na qual há uma mora do Poder Legislativo, poder esse que, apesar de emanar do povo, tem interesses muitas vezes que vão contra o que o povo quer, né? Eles, por representarem grupos muito específicos, muitas vezes eles seguem majoritariamente cada um o segmento que representa na sociedade. Então, volta-se àquela discussão anterior. Quando é que o Poder Judiciário deve atuar? Quando está havendo uma mora injustificável, quando não está havendo? Essa é uma discussão que é extremamente tormentosa, tão tormentosa que foi aberta a divergência pelo próprio Supremo. Então, a minha opinião sobre o assunto, professor, apesar dos efeitos práticos, penso eu, não serem tão grandes do ponto de vista penal, existe um efeito
na mídia, existe um efeito que acaba pendendo para que o legislativo atue nessa área. Eu entendi que o Supremo agiu de forma acertada aí, entendi que existe sim uma situação de barbárie, de desrespeito, lamentavelmente, aos homossexuais, aos transgêneros, as pessoas, o que se percebe é um absoluto desconhecimento sobre a característica desses indivíduos, um profundo desrespeito sobre a forma como eles vivem, uma absoluta situação de aberração jurídica, na qual sequer se era garantido, no passado não existia sequer direito de herança para essas pessoas, elas eram qualificadas na pior forma possível. Então, tendo em vista todos esses fatos, eu vejo que a atuação do Supremo foi sim válida e deve sim ser respeitada. Mais uma vez eu trago a reflexão, e aqui volta a dizer o que o ministro Aires Brito falou na sua tese. O artigo 3, inciso 4 da Constituição, veda qualquer discriminação em virtude de sexo, raça, cor, e que nesse sentido ninguém pode ser diminuído ou discriminado em função de sua preferência sexual. O sexo das pessoas, salvo disposição em contrário, não se presta para desigualação jurídica. Isso é o óbvio. E que infelizmente acabou por se tornar uma discussão que agrada principalmente segmentos religiosos. Então, não há um respeito. Então, quando nós atuamos nessa temática de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana, de tratados de direito internacional, nós vamos ter em mente, principalmente, as decisões recentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos que vem vindo nessa linha, de respeito à dignidade dos povos. Tanto isso aí vai ser um assunto que vai englobar tanto o racismo, tá? O combate ao racismo, como os programas de incentivo à igualdade de gênero, os programas de concessão de bolsas. O que se tem aqui é uma tentativa, e ela é mundial, ela não é só nacional, ela é mundial, de igualação das pessoas. Infelizmente, há uma dificuldade muito grande em se aceitar quem é diferente. E fica o questionamento e a reflexão: o que é ser igual? Quem é igual? Essa que é a grande reflexão que me traz a Constituição Federal. Nossa Constituição Federal ela foi apelidada de Constituição Cidadã, e ela traz uma série de princípios e garantias que a doutrina chama de programáticos, ou seja, eles estabelecem programas de governo para serem implementados, mas certos programas eles ficaram só como programas para sempre. Então, erradicar a pobreza e a discriminação são situações que no Brasil atual nós sabemos que não vão acontecer. E o legislativo, nos assuntos que não lhe interessam, eles não implementam nenhum tipo de postura ativa. Então isso para mim deixa muito claro o fato de que é necessário sim que haja uma atuação positiva do Poder Judiciário. Concordo que existem hipóteses que há mesmo o chamado ativismo judicial. Essas questões têm que ser analisadas caso a caso, mas na minha concepção, esses julgados, principalmente que foram em prol da descriminalização, da criminalização da homofobia, da proteção aos direitos dos homossexuais que estivessem em situação de casais, e o julgado ministro Aires Brito, foram hipóteses que acabaram por concretizar direitos fundamentais que estavam sendo historicamente violados e que continuariam sendo violados. O que não pode ser aceito de forma nenhuma, nem pelo Poder Judiciário, ainda que o Poder Legislativo e o Poder Executivo sejam inertes. Mais uma vez reforçando, a nossa atuação, ela é sim contra-majoritário. Professor, entendo que essa breve digressão que eu fiz sobre o assunto aborda alguns pontos fundamentais nessa discussão. Entendo que todo o material fornecido pelo senhor nos deu um substrato para poder desenvolver a matéria. Lamentavelmente não podemos ter encontros presenciais, mas o momento deixa muito claro para nós o risco pelo qual o país passa
e sou muito grato pela oportunidade de ter tido essa aula, essa matéria com o senhor e com o professor Edgar, assim como falei no outro vídeo, e espero que tenhamos outras oportunidades aí ao longo do curso de conversar sobre temas tão valorosos e tão caros ao direito e à sociedade como um todo, como são esses tratados aqui nesse curso. Faço mais uma vez votos de saúde, felicidade e agradeço pela oportunidade de estar diante de uma pessoa de tamanho grau de instrução para poder expor um conteúdo desse. Muito obrigado, então bom dia.